Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre óptica geométrica, a aula 2. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar sobre o nosso vídeo. Então, vamos lá! Bom, pessoal, a velocidade da luz no determinado tipo de material vai depender do tipo de luz que se propaga. Para cada tipo de material, a luz se propaga com velocidade diferente. A velocidade da luz no ar e no vácuo, nós vamos considerar que seja 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, a velocidade da luz no espaço interestelar, ela viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Vamos então ver alguns fenômenos relacionados à luz. Bom, pessoal, a luz branca, a proveniente do Sol, essa que nós observamos durante o dia, ela é composta por 7 cores. Isso mesmo, as 7 cores do arco-íris. Só que os nossos olhos não são desenvolvidos para fazer a filtragem de cada cor. Coube a Isaac Newton fazer o primeiro experimento fazendo a decomposição da luz, quando fez aí feixe de raio de luz passar por um prisma. E ela era decomposta nas 7 cores do arco-íris. Então, nós vamos apresentar aqui a velocidade da luz da cor que tem maior velocidade para a que tem menor velocidade. Então, a luz vermelha é a luz que tem maior velocidade e a luz violeta é a luz que tem menor velocidade. Nós vamos observar mais para frente, quando nós falar sobre ondas, nós vamos observar que a luz vermelha ela tem o menor comprimento de onda, ao passo que a luz violeta tem o maior comprimento de onda. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a óptica geométrica ela é embasada em princípios. Então, vamos observar os princípios da óptica geométrica. Vamos lá. Bom, pessoal, o princípio da propagação retilínea da luz é um dos primeiros princípios da óptica geométrica. Depois nós temos o princípio da reversibilidade dos raios de luz e o princípio da independência do raio de luz. Vamos apresentar para vocês e falar sobre cada um deles. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos falar sobre o princípio da propagação retilínea da luz, que diz que em meios homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta, ou seja, ela não faz curva. Ou seja, a sombra é uma evidência que a luz se propaga em linha reta. Se a luz não se propagasse em linha reta, logo nós não teríamos sombra. E nós vamos fazer mais para frente alguns cálculos, medindo a altura de edifício ou de árvore, através da sombra desses objetos. Bom, o que vem a ser um meio homogêneo? O meio homogêneo é aquele meio em que nós não conseguimos distinguir mais de uma fase. Um exemplo que nós temos é o ar. O ar é um meio homogêneo, embora nós temos diluído no ar gás carbônico, nitrogênio e outros gases, né, oxigênio, nós não conseguimos distinguir. Então, o ar é um meio homogêneo. Outro meio homogêneo também fácil de ser observado é um copo com água e álcool. Então, eu não consigo separar o álcool da água, porque é um meio homogêneo. Então, nesses meios, a luz vai se propagar em linha reta. Então, vamos ver agora o outro princípio da óptica geométrica. Vamos lá? Bom, esse princípio diz o seguinte, que o caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Observa aí esse motorista, ele está olhando pelo retrovisor e enxergando o motoqueiro. Se o motoqueiro observar pelo mesmo retrovisor, também verá aí o motorista. Então, o caminho seguido pela luz vai depender do sentido de propagação, se está partindo do motorista ou se está partindo do motoqueiro. Vamos então para o princípio da independência dos raios de luz. Vamos lá. Bom, pessoal, o princípio da independência do raio de luz diz o seguinte, que quando o raio de luz se cruzam, cada um segue o seu caminho como se o outro não existisse. Então, nós estamos observando aí essas três fontes de luz emitindo luz, então a luz está seguindo em linha reta, não vai interferir
no sentido de propagação. Pessoal, então vamos fazer um exemplo aí relacionado à propagação retilínea da luz. Então esse exemplo diz respeito à medição da altura do edifício, conhecendo a sombra do edifício e conhecendo também a altura de uma pessoa e a sombra que essa pessoa projeta no solo. Então vamos entender aí o enunciado. Diz o seguinte: no mesmo instante, a sombra projetada de uma pessoa é de 5 metros e de um edifício é de 80 metros. Sabendo que a altura da pessoa é 1,80 metros, calcule a altura do edifício. Então vamos lá para a montagem do problema. Bom, pessoal, então nós colocamos aí a imagem de um edifício e a imagem de uma pessoa. Então observa aí que nós temos aí o sol também. Lembrando que tanto a pessoa como o edifício são corpos opacos, não deixa a luz ser atravessada. Então, como a luz se propaga em linha reta, nós vamos observar que quando o raio de luz chegar a encontrar o solo, vai formar nele uma sombra. Então, conhecendo aí a sombra do edifício e a sombra da pessoa e a altura da pessoa, é possível calcular a altura desse edifício. Então, observa que nós temos dois triângulos semelhantes. Isso mesmo. Então, se eles são semelhantes, os lados em comum são proporcionais. Então, nós temos aí representado por H a altura do edifício e por S maiúsculo a sombra que o edifício projeta no solo. De mesma forma, nós vamos representar por H a altura da pessoa e vamos representar por S minúsculo a sombra que a pessoa projeta no solo. Dessa forma, nós vamos montar uma relação entre a altura do edifício e a altura da pessoa, entre a sombra da pessoa e a sombra do edifício. Ou seja, como eles são semelhantes, e se eles são semelhantes, os lados em comum são proporcionais. Nos leva a escrever o seguinte, que a altura do edifício está para a altura da pessoa, assim como a sombra do edifício está para a sombra da pessoa. Então veja que é uma relação bem simples. Com essa relação, será possível fazer o cálculo. Então, substituindo os dados conhecidos, ou seja, a altura da pessoa eu tenho que é 1,80 metros, a sombra do edifício é 80 metros e a sombra da pessoa é 5 metros. Então, vou passar o 1,80 que está dividindo no primeiro membro, quando eu passo ele para o segundo membro, ele vai multiplicando, ficando dessa forma. 1,80 multiplicado por 16. 16 é a razão entre 80 e 5. Multiplicando, então, 1,80 vezes 16, nós vamos encontrar aí a altura do edifício. Então, veja que são cálculos bem simples. Não somente a altura de edifício, nós podemos também calcular a altura de árvores, de outros materiais, conhecendo a sombra. Ou se eu conhecer o ângulo formado também pela sombra, também é possível aí fazer esse cálculo. Então, veja que é bastante simples. Vamos, então, agora falar sobre a câmara escura de orifício. Vamos lá. Bom, pessoal, então nós temos aí uma pessoa que está de frente a uma câmara escura. Então, ela apresenta uma altura O, que nós vamos chamar de objeto. Então, para ela formar a imagem é preciso de luz. Então, a luz refletida pela pessoa vai chegar na câmara escura, vai entrar pelo orifício. E esses raios, ao se cruzarem, vai formar a imagem atrás da câmera, lá na parte posterior ao orifício, na parte de trás. Então, o orifício é um buraco bem pequeno feito na frente da câmera, por onde vai entrar os raios de luz. E a parte onde é formada a imagem, nós chamamos de anteparo. E essa pessoa, ela se encontra a uma distância que nós vamos chamar de DO, a distância do objeto até a câmera. E DI vai ser a distância da imagem até o orifício, ou seja, a distância do orifício até onde a imagem é formada. Então, com essas relações, se você observar, os raios que saem da pessoa e chegam ao orifício juntamente com a altura da pessoa formam um triângulo. E bem como também a altura da imagem com os raios que formam a imagem, forma também outro triângulo. E se você observar, esses triângulos são semelhantes, da mesma forma que nós vimos anteriormente.
E se eles são semelhantes, os lados em comum são proporcional. Então, a base do triângulo nós vamos chamar aí de O, de altura do objeto, e a altura do triângulo vamos chamar de DO, que é a distância do objeto até a câmara, até o orifício. Da mesma forma, vamos falar aqui, a base do triângulo menor é a altura da imagem, e a altura do triângulo menor é o DI, que é a distância da imagem até o orifício. Dessa forma, nos possibilita escrever uma relação. Ou seja, falamos que a distância do objeto está para a distância da imagem, assim como a altura do objeto está para a altura da imagem. Vamos fazer um exemplo, então, para coroar o nosso estudo. Bom, pessoal, então vamos fazer um exemplo de câmara escura. Uma pessoa de 1,80 metros de altura encontra-se a 2,4 metros do orifício de uma câmara escura, de 20 centímetros de comprimento. Calcule a altura da imagem formada. Então, vamos para a montagem aí do nosso probleminha. Bom, pessoal, então vamos para a resolução aí do nosso problema. Temos a pessoa que está de frente à câmara escura. Essa pessoa tem a altura de 1,80 metros. Lembrando que os raios de luz refletidos pela pessoa vão chegar lá no orifício e vão se cruzar, formando a imagem lá na parte posterior ao orifício, cuja altura nós não conhecemos. É justamente ela que nós queremos. A distância que essa pessoa se encontra da câmara, 2,4 metros, e o comprimento da câmara, 20 centímetros. Então, vamos falar que a altura da imagem está para a altura do objeto, assim como a distância da imagem está para a distância do objeto. Substituindo os dados conhecidos, I está para 1,80 metros, 20 centímetros está para 2,4 metros. Então, 1,80 metros está dividindo no primeiro membro, vai multiplicando para o segundo membro. Então, multiplicando 1,80 metros, multiplicado por 20 centímetros, dividido por 2,4, nós temos aí que metro dividido por metro vai dar 1, logo eu posso cancelar. 20 vezes 1,8 vai dar 36. 36 dividido por 2,4, eu tenho que a imagem, a altura da imagem é de 15 centímetros. Então, com esse exercício, nós findamos aí a parte 2 da óptica geométrica. Espero aí ter alcançado o marco do aprendizado de vocês. E se você gostou, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo. Não vá embora que temos o nosso momento de reflexão. Vamos lá! Então, pessoal, vamos para o nosso momento de reflexão, que diz o seguinte: a nossa vitória não reside em nunca cairmos, mas sim em levantarmos-nos sempre depois da queda. Mente de sucesso. E até o próximo vídeo do nosso canal da Física Completa. Até mais!